Um whisky que é distribuído pela Pernod Ricard e, ao contrário de seus concorrentes, ele apresenta logo um whisky de 12 anos como produto de entrada. Vou falar hoje sobre o Chivas Regal 12 anos. Meu nome é Júnior Blanc, eu sou bartender, estudioso e apaixonado pelos mais diversos tipos de bebidas. E hoje vamos falar sobre o Chivas 12 anos. Gente, não parece, mas eu tenho bastante espaço aqui na verdade, tá? Não parece pelo vídeo, mas eu vou até deixar em uma posição um pouco mais confortável, podemos dizer. Beleza, então vamos lá. É um pouco difícil falar sobre esse whisky, sobre as informações, história e curiosidades sobre ele. Por quê? Porque muitas informações estão desconexas, não se sabe ao certo da onde se parte a história dele de fato, mas eu vou colocar muitas informações que rodeiam ele em ordem cronológica e vou deixar bem claro do que se trata e quando é diretamente envolvido aqui ou faz um pouco da parte do que é ao redor dele. Mas enfim, tem muita coisa que envolve ele e eu achei o material bem interessante ainda assim, então estou decidindo trazer para vocês, mas vou tentar trazer uma experiência um pouco mais coesa. Beleza? Então vamos lá falar sobre esse cara. Bom, muitas fontes e sites e até a própria Chivas fala muito sobre uma destilaria. Essa destilaria que é a Strattyler, espero ter pronunciado certo, se eu pronunciei errado, desculpa, a pronúncia é um pouco difícil mesmo. Essa destilaria ela é localizada na região de Speyside, a nordeste da Escócia. E ela foi fundada em 1786, então por ser uma destilaria muito antiga e muito tradicional, ela seria, no caso, uma espécie de coração das Chivas, um dos segredos. Então, guarda essa informação que eu vou falar um pouco sobre ela mais tarde, tá? Mas não é a partir daí que se começa a história das Chivas em si, tá? Um outro item interessante é que na própria garrafa, se você parar para olhar, aparece o ano de 1801, que seria o começo de tudo. Bom, em 1801, na verdade, se abre um empório na cidade de Aberdeen, na Escócia. Mas não tem uma relação do nome do James Chivas, que seria um dos idealizadores da empresa e tudo mais, mas nesse empório, que tinha outro dono na época, ele vendia temperos, comidas e bebidas diversos, tá? Desde café, rum caribenho, vinho, licor, produtos franceses. Esse era um empório que fazia um relativo sucesso na cidade, Lá para 1836, o James Chivas ele trabalha nesse empório como assistente. E que na época o empório pertencia a um cara chamado William Edwards. Só que em 1841, William Edwards morre. E aí deixa a James Chivas, ele assume o empório, só que ele faz uma sociedade, um cara chamado Charles Stewart. E aí eles formam a empresa Stewart Chivas. Bom, por que eu estou falando tudo isso aí? O Stewart e o Chivas, eles faziam um blend de whisky escocês. Era uma coisa muito arcaica na época. Até então as pessoas que faziam isso sem muita técnica, era muito de qualquer jeito. Só que aí eles começaram a trabalhar bem em cima disso, do blend de whisky, que é uma coisa não tão bem feita como é hoje, assim, não tão complexa, melhor dizendo, como é hoje. E eles faziam um whisky que era para ser suave, rico e generoso. É um slogan que a Chivas usa até hoje, que é para um público rico, suave e generoso. Mas eles faziam esse whisky e eles na época chamavam esse whisky de Royal Glendy. É um whisky com algumas garrafas dá para achar na internet e tudo mais. Eu não sei ao certo se trata realmente do mesmo produto ou de uma recriação, mas eu vou tentar deixar uma imagem aí para vocês na edição, beleza? Bom, mas um outro dado interessante é que esse empório, a Stewart Chivas, recebeu um selo real da própria Rainha Vitória
para fornecer os produtos para toda a família real. Entre os produtos que eu falei antes, café, produtos franceses, que eram produtos de luxo, e também o uísque, ou seja, eles forneciam uísque para a família real da Inglaterra. Então não era pouca coisa. Então daí que vem muito essa questão do glamour, né? Que envolve as Chivas Regal. Então é uma coisa que sempre teve atrelado às Chivas. Em 1857, essa sociedade das Stuart Chivas foi desfeita. E aí, o James Chivas, ele recruta o seu próprio irmão, John Chivas, para assumirem juntos esse empório e dar continuidade na arte de blend, de envelhecer o uísque. E o James Chivas, ele era realmente um cara que tinha muito entusiasmo em fazer isso. Então, isso foi uma coisa que criou uma identidade do Whisky Large. Não queria fazer de qualquer jeito. E sim criar um whisky que tivesse realmente uma identidade que é mantida pelo time de Master Blenders até hoje. Eles mudaram o nome da empresa, né, para Chivas Brothers, tá? Um outro dado importante. Mas esse nome perpetuou e vira e mexe é um outro nome da empresa que é referenciado, tá? Mas o Chivas Regal em si, eu até citei outro rótulo, mas o Chivas, propriamente dito, só foi surgir em 1909. Isso depois do James Chivas ter morrido, dos dois irmãos. Mas aí, o Chivas Regal ele nasceu como um whisky para o mercado americano. Sim, Estados Unidos. Pois já vinham rumores e boatos de que os Estados Unidos tinham uma demanda por whisky escocês. E acertaram em cheio. Nasceu ali um Chivas 25 anos. Essa garrafa dessa época, para quem tem, é um item de colecionador e é altamente valioso, devido à história que esse whisky carrega. Até porque, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e em 1920 começa a Lei Seca dos Estados Unidos. Ou seja, o mercado para o whisky, que era muito promissor e que era para durar muitos anos consecutivos, foi altamente interrompido. Então, por isso que essa garrafa se torna um item tão valioso e tão raro. Mas o Chivas Regal 12 anos mesmo só surgiu lá para 1938. E adivinha o que aconteceu em 1939? Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez a Chivas teve o seu mercado interrompido. Na verdade, isso afetou o mundo inteiro. Mas como eles viam muito nos Estados Unidos no mercado em potencial, e Europa e tudo mais, então isso prejudicou muito a indústria do whisky e, é claro, eles não foram exceção. Só lá para a década de 1950 que eles voltaram a restabelecer os Chivas 12 anos e voltaram a dar os seus passos. Bom, e ele, na verdade, gente, o Chivas Regal 12 anos, atualmente, ele é um blend de cerca de 30 whiskies, entre single malt e whiskies de grãos, tá? Estamos falando ainda de um blended Scotch whisky. Então, ele vai ter uma quantidade relativa de whiskies de grãos, que são whiskies muito mais suaves, e os single malt que dariam a identidade e a força ainda estão numa porcentagem, né, relativa. Vamos dizer que 12 anos vai ter uma porcentagem maior do que seria um standard, sem idade identificada. Mas vou chegar já na análise. Enfim, são cerca de 30 whiskies que compõem o blend. Lembra da destilaria que eu falei no começo? Então, ela é apenas uma dos 30 fornecedores e é o que as grandes empresas fazem. Eles, na verdade, detêm os direitos de várias destilarias que passam a fornecer o whisky para eles para suprir a necessidade e demanda, tá? E isso é uma coisa, na verdade, bem comum entre as grandes marcas. Então, muitos dos single malts dos Chivas, eles vêm dessa mesma região também, Speyside. Então, já se cria toda uma identidade ali, tá? Eu creio que não tenho muito mais o que falar sobre ele. Ele tem cerca de 40%, tem 40% de teor alcoólico, né? E vamos fazer a degustação dele. Era até bom, na verdade, eu ter colocado ele para respirar um pouquinho. Eu, na verdade, super recomendo
deixar o whisky respirando alguns minutos. Isso é de modo geral. Mas esse whisky, ele em si não tem um impacto tão grande no primeiro olfato, assim como muitos outros. Sim, tem um cheiro alcoólico aqui, mas também sinto algumas outras notas. Mas vamos lá. Vamos para a parte visual, né? Bom, como todo blended Scotch whisky, ele leva corante, então essa cor aqui é uma cor relativa, ela é resultado de adição de corante caramelo, né? Isso é normal. Mas mesmo que eu gire a taça, eu não observo muita formação de lágrimas, o que indica ser um whisky ainda ou jovem ou que não teve um trabalho tão intenso de maturação, tá? Isso aqui eu vou até tentar mostrar para vocês, eu espero que o vídeo capte um pouquinho, ou você mesmo na sua análise pode também estar percebendo isso. Vamos ao aroma. É um whisky com notas bem florais, eu vou até tirar aqui. Ah não, a garrafa fica, isso. Vou até dar um espacinho aqui, para que fique melhor passar a experiência aqui. Meu Deus. Ok, perfeito. Então vamos ao aroma. Mesmo com pouco tempo, eu sinto um aroma suave, floral, pouco frutado. E eu sinto um pouco de notas cereais, de malte já aqui. É um aroma bem interessante, sim. Ele não é muito alcoólico, não. Pelo menos o aroma já é um bom sinal aqui. Eu, particularmente, gostei bastante do aroma. Não é invasivo. Tem até um cheiro um pouco alcoólico, mas nenhum exagero. Mas tem umas notas sim. Talvez respirando mais alguns minutos fique até melhor. E vamos ao paladar. O primeiro gole é bem intenso, bem alcoólico, bem apimentado. Mas tem um retrogosto já de frutas secas e chocolate branco. Vamos ver como é que fica agora. O segundo gole é bem mais agradável. Já sinto notas defumadas e já começa a ficar bem mais macio. Sinto notas florais, sinto frutas secas, como nozes, castanha, macadâmia, assim. Chocolate branco como nota adocicada, caramelo. É um whisky que tem uma complexidade um pouco relativa, mas também não chega a ser tão absurdo. Alguns momentos assim depois você já percebe que já chega a um limite. Então não é aquele whisky de você ficar várias vezes degustando e descobrindo, tá? Não vou mentir para vocês. Mas é um bom whisky de entrada, tá? Para quem gosta de degustar assim puro. Em coquetéis ele na verdade age muito bem, gente. Eu até testei algumas receitas com ele. Em drinks leves e highballs ele se sai bem, incluindo algumas notas que sinto aqui puro são valorizadas nos coquetéis leves, então dá para fazer alguns testes e testar algumas receitas fica bem bacana para quem curte fazer drink com uísque. Em drinks mais concentrados, aí a identidade dele também prevalece, tá? Mas ainda assim não deixa de ser uma boa experiência. É um bom whisky para se explorar na coquetelaria, tá? Para quem gosta de fazer uns coquetéis e dar um toque um pouco mais ousado, ele é um bom ponto de partida. Mas como
Para quem é degustador, gosta de beber puro, uísque de entrada, tá? Para quem quer começar a sentir notas defumadas, começar a sentir notas um pouco mais diversificadas, mas não ter uma complexidade tão alta assim. Então, ele é bom se visar esses aspectos. Mas para um degustador altamente exigente, que seria mais acostumado a single malt, bom, eu veria algum que tem a possibilidade de ter alguns 12 anos que batem de frente ou até seriam mais complexos que ele, tá? Se eu olhar para um ponto de vista um pouco mais exigente. Não vou mentir para vocês. Mas é um bom whisky. Então, esses motivos que eu digo que são os prós, que seriam as pessoas que gostam, que são fãs das Chivas, e estou falando também o outro lado da moeda. Quais provavelmente seriam os motivos a quais as pessoas não sejam tão fãs ou até torçam o nariz para ele. Mas é um bom whisky sim. De vez em quando, assim, dá uma variada. Eu sei que hoje em dia ele é um dos clichês para quem bebe whisky em restaurante, nos bares ou em todos os lugares. Mas, aí, gente. Espero que eu tenha trazido um bom material para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quer ver outros rótulos de whisky ou até outras bebidas aqui, deixa aqui nos comentários, gente. Tem as minhas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram. Vou deixar tudo aí, inclusive, na descrição, tá? Se inscreva no canal, tá? Se você quer continuar acompanhando meu trabalho, vendo mais vídeos. E eu tenho muito mais material para lançar nas redes sociais, então continuem acompanhando, beleza? É isso daí. Até o próximo vídeo. Saúde!